alguns pontos que são imprescindíveis numa apresentação, numa entrevista. Você fala assim, ó, sei lá, quantos pontos que foi aí? Que fala assim, ó, esses pontos não podem faltar numa entrevista. Essas características, esse perfil, esses atributos não podem faltar. O que você nos diria nessa noite? Legal. Eu anotei aqui algumas pensando sobre isso, né? Então, quais seriam os top pontos aí para me ajudar na minha comunicação na entrevista? Eu anotei alguns aqui e vou falar sobre eles. O primeiro que eu anotei é a questão de praticar antes de colocar a ação, de chegar na ação. Então, o que seria isso? É o que a gente falou agora há pouco. Eu vou para frente do espelho, eu converso, eu imagino perguntas. Inclusive, assim, se você tá buscando determinada área, você já estudou sobre aquela empresa, espero eu, né? Então, existe essa pesquisa antes, você já sabe o que a empresa faz, com o que eles trabalham, você sabe qual que é a sua área, então você sabe, por exemplo, que tipo de perguntas as pessoas podem fazer, né? Então, olha, na minha área, nessa função, eu sei que eu tenho que saber isso, isso, isso e isso. Então você já se prepara para isso antes e treina. Poxa, o que eu responderia? Tem algumas perguntas que são muito comuns na entrevista, do tipo, onde você se imagina daqui 5 anos, 10 anos? Questões sobre, você sabe trabalhar em equipe? Questões como sobre o perfil da pessoa, né? Tem muitas questões super importantes, né, pra gente trazer a respeito. E aí você pode, eu tô lendo aqui, tô falando e lendo aqui os negócios que vão chegando. É difícil eu não ler, né? E aí, assim, se preparar nesse sentido, se preparar antes. A segunda coisa é preparar o conteúdo, se preparar emocionalmente, pensar em possíveis perguntas, porque aí você já vai com isso, assim, a seu favor. Do tipo, quando vier por exemplo, no meu caso, né, que tem ansiedade, quando vier o pensamento do tipo, nossa, mas e se eu não souber? Aí eu vou ter resposta para esses pensamentos, né, Fernanda? Então eu vou falar, por exemplo, não, peraí, eu me preparei, eu tenho conteúdo, eu estudei, né? Não, eu tô firme e forte na minha terapia, né? Então já tô me preparando emocionalmente, não é isso aí? Depois eu coloquei aqui, o corpo fala, e aí o Davi, que tá aqui com a gente, né, falou que a imagem pessoal é muito importante, é a primeira comunicação que fazemos, né? Então, totalmente de acordo aí com o que o Davi falou. É o David, né, na verdade, David. Isso. Então, assim, é muito importante lembrar que o meu corpo fala, os elementos ao meu redor falam. Então, por exemplo, outro dia eu saí e tava com uma bolsa super chique, né? Porque eu ia para um evento, eu ia palestrar. Eu ando muito, quem me conhece sabe que eu ando muito de mochila, porque eu carrego notebook, professora carrega 1000 livros, né? Estojo e tal. Então, né? Então, mochila ajuda muito. Só que nesse dia eu ia dar uma palestra sobre comunicação. Então, eu queria também que a minha imagem já falasse sobre mim. Então, eu levei uma bolsa mais chique, né? E aí, quando eu cheguei lá, é chique, né? Cara não, tá, baby? E aí, quando eu cheguei lá, foi uma das primeiras coisas que as pessoas notaram. Então, as pessoas falam, nossa, mas essa bolsa, hein? Que isso? Mulher de negócios. Olha pra você ver, só a bolsa, entendeu? Assim, a maquiagem era a mesma, o cabelo era o mesmo, o óculos era o mesmo, mas a bolsa era diferente, não era a mochila. Então, a gente precisa lembrar que todos esses outros elementos falam também. E aí eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido, né, também. Então, ó, conheça a empresa para a qual você vai se candidatar. Isso comunica muito, comunica que eu realmente tenho interesse naquilo, que eu não sou uma pessoa despreparada, que cai de paraquedas no lugar, né? Então, quando eu chego à empresa e começo assim, imagina, por que você tá aqui, ou o que chamou atenção na vaga e tal, né? Eu falo, olha, a empresa de vocês, ela tem uma extrema relevância no mercado, é uma empresa de tantos anos já no mercado, tem isso, isso e isso. Então, assim, trabalhar aqui com certeza significaria muito para mim, tanto para o meu aprendizado,
quanto para o que eu sei que eu posso trazer das minhas experiências anteriores, porque eu já trabalhei no lugar tal, e eu sei que são áreas importantes aqui nessa empresa. Então, olha, eu já mostrei que eu estudei a empresa antes, mostrei que eu tenho que aprender e mostrei que eu tenho de alguma forma o que ensinar sem ser arrogante. Porque eu disse assim, olha, eu quero contribuir, né? E é muito... E por último... pode falar. É você ter esse protagonismo de ação mesmo na entrevista de uma forma educada, né? Mas termina aí, nosso tempo, ó. Exatamente. Não a última, então, desse ponto, ó. Seja autêntico, seja sincero e tenha bom senso. Então, às vezes, quando a gente fala seja autêntico e seja sincero, aí a pessoa acha que ela chegar lá e falar do jeito que ela quiser, o que ela quiser, não é assim? Exatamente. É tipo assim, eu não sou obrigada a nada, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu só vou trabalhar nessa empresa se as pessoas me aceitarem do jeito que eu sou. Bom, claro que eu tenho que entender o que a pessoa está significando por me aceitar do jeito que eu sou, né? Que me aceitar do jeito que eu sou pode ser me respeitar. Para algumas pessoas a ideia é, não, eu quero que as pessoas me respeitem. Okay. Agora, às vezes, as pessoas significam como é que é? Me aceitar do jeito que eu sou, como eu sou o centro do mundo e todo mundo tem que se adaptar ao meu jeito, né? Nessa empresa de 300 pessoas, eu tô chegando e agora todo mundo tem que agir do meu jeito, porque eu só trabalho se for assim. Aí não faz sentido. Por isso eu coloquei de ter o bom senso, Fernanda. Bom, nossa, ótimo. Gente, depois vocês reveem essa live, anota todos esses pontos que a Yara colocou, que são importantíssimos, e vocês podem observar que tem uma direção para essa prevenção. Quando nós prevenimos, nós podemos diminuir esses índices de ansiedade e sermos muito mais eficazes, chegarmos mais diretamente naquele ponto, naquele foco, com mais firmeza, com mais postura. Tinha muito mais pergunta para fazer para Yara, mas o tempo dela terminou e nós vamos, honrar esse horário aqui, mas nós vamos deixar agora aberto para vocês que estão aqui conosco ao vivo para fazer alguma pergunta para mim ou para a Yara, dentro desse contexto que estamos conversando sobre a entrevista de trabalho, os maiores medos, dúvidas, postura, o que é certo, o que não é certo. Vocês têm alguma questão para nos perguntar? Vamos ver se alguém colocou lá naquele site, né? Vai que... É isso que eu ia falar. Às vezes você começa por lá e aí depois vê se tem mais alguma aqui nos comentários. Então, enquanto vocês podem fazer perguntas aqui, só para a gente não perder, né, o ritmo, tem uma pergunta aqui. Vamos fazer já uma pergunta, Yara, que é assim: como esconder o meu nervosismo? Isso é legal, né? Eu adoro essa pergunta. Bom, eu gosto dessa pergunta. Então, eu gosto dessa pergunta pelo seguinte. Porque às vezes as pessoas pensam, mas eu fico tremendo. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um curso de oratória, e aí uma das meninas falou assim, olha aqui como eu tô tremendo, professor, como é que eu vou apresentar assim e tal? E aí eu falei com ela, tipo assim, existem formas de você não demonstrar o seu nervosismo. E aí é bom você pensar que é assim, as pessoas não sabem o que está passando dentro de você até que você traga isso para fora. Né? Isso. Né? Exatamente, que às vezes você senta na entrevista e você tá morrendo de medo, né? E aí a pessoa não sabe que você tá morrendo de medo até você fazer uma cara tipo assim, olha. Nossa, nossa! É muito assim, né? Então, assim, até você fazer, ou começar a bater na mesa, começar a fazer assim, né, com a caneta, né? Aquele barulhinho, tic, tic, tic. Até você começar a fazer isso, as pessoas não sabem que você tá nervosa. Então, por exemplo, eu sempre fico nervosa no início das palestras, porque vai me dando ansiedade, tipo assim, 5 minutos antes. Antes, assim, uma semana antes eu tô bem. No dia eu tô maravilhosa. Quando eu chego e cumprimento as pessoas, eu tô digna, entendeu? Quando tá o palestrante antes de mim e eu penso, meu Deus, ele está finalizando, daqui 5 minutos sou eu. Aí eu começo, ai meu Deus, será que as pessoas vão entender o que eu tô falando? Será que o negócio vai abrir? E se eles não gostarem? E se não sei o que? Aí começa.
Aí eu vou, né, respirando devagar e tal, vou conversando com a minha mente, Ara. Não, você não começou a apresentar ainda. Respira. Você já apresentou antes. Que isso? Você adora fazer isso, vou conversando. Quando eu subo, a ansiedade ainda não acabou completamente. Então, às vezes eu tô tremendo, às vezes eu tô ofegante. Então, o que eu faço? Eu tento trazer isso, por exemplo, no meu caso, às vezes eu tô falando com muitas pessoas, então eu lanço uma pergunta pro público, coloco o público para conversar com o colega do lado. Se fosse numa entrevista mesmo, que é o que a gente está falando aqui, evita fazer gestos muito rápidos, né? Então, por exemplo, se a sua mão está tremendo, não deixa ela, não fica segurando uma folha, entendeu? Não fica, né? Não fica com a mão na mesa fazendo barulho. Coloca ela sobre a perna, assim, ó, cruza ela assim, não fecha o braço assim, isso é horrível, né? Então, a gente fala que quando as mãos estão abertas, né, elas dão a ideia de confiança, sabe? Quando você fecha as mãos, aí a pessoa pode dar a ideia de que ela... Exatamente, ela tá se fechando, exatamente. Então, assim, lembra disso, gesticula, mas com cuidado, né? Então, você não vai ficar assim, acelerado. Mas se você tá vendo que a sua mão tá tremendo, você não quer que as pessoas vejam, fala, gente, meu nome é Yara, eu trabalho com tal coisa e tal, e aí você abaixa a mão, coloca debaixo da perna, depois volta com ela, vai falando assim, porque são formas de, como que fala, esconder esse nervosismo. E é muito interessante isso que você diz, porque é justamente essa parte, até postei recentemente sobre isso, que a nossa desenvoltura numa palestra ou numa entrevista de trabalho, mais de 60% do que a gente não fala é demonstrado, e é demonstrado através dos nossos gestos, da nossa postura, e até essa questão interessante da mão às vezes suada pelo nervosismo. Se você imagina que é uma mesa de vidro, não coloca a mão naquela mesa, que vai ficar... Você, pelo amor de Deus, tire essa mão desta mesa. Não, mesa. Coloca onde a Yara mandou. Ou senão você dá uma disfarçada uma secada, pelo menos, para quem é mulher, né? Ou se for homem de cabelo comprido. Mas essa questão postural, ela é muito importante, e como você colocou, nos momentos que antecedem, é fazer o confronto, né, da mente. Vem uma outra pergunta aqui. O que dizer quando falam, me fale um pouco sobre você? É uma pergunta muito ampla, né, gente? A Yara já respondeu isso, mas ela vai repetir para você de uma outra forma, porque eu acho que a gente dá para explorar mesmo essa pergunta aí que você está fazendo. Bom, é muito legal essa pergunta. Muito legal. Ana Carolina, não é isso? Ana Carol. Ana Carol, muito obrigada pela sua pergunta. É uma pergunta muito legal. E as pessoas às vezes se perdem nisso mesmo. Porque às vezes ela se empolga, né, assim, para falar de si, ou ela tá no outro extremo, que ela tem, tipo assim, total dificuldade de falar de si. Então, assim, é um trabalho que começa antes, né? Então, por exemplo, o trabalho aí tem tudo a ver com a Fernanda, né? Do psicólogo, né? De um autoconhecimento, não é isso? Então, assim, você saber, por exemplo, para mim, numa entrevista de emprego, né? Quando... e aí a gente pode perguntar aí quem é do RH aí, quiser responder, ajudar a gente. Eu sei que minha prima estava aqui, a Laura, e ela trabalha com isso. Então, assim, olha, quando a pessoa está perguntando, ela não está querendo saber se você, sei lá, qual sua cor favorita, ou não quer ficar o tempo todo assim, você ficar 20 anos falando de todas as viagens que você fez, ou repetir coisas assim, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que mostrar que eu sei trabalhar em equipe. Aí ela fica repetindo aquilo, né? Então, meu nome é Yara, eu adoro trabalhar em equipe. E assim, inclusive, assim, equipes é uma coisa que eu gosto de verdade. Eu não tenho problema para trabalhar em grupo, sabe? Sempre adorei. E tipo assim, a pessoa foca naquilo ali. Exatamente, foca naquilo ali e, poxa, fica chato pra caramba. Então, eu faria o seguinte, Ana Carol. Primeiro eu falaria brevemente na questão do meu nome, de onde eu sou, né? E em tudo, pensa que tudo é estratégico. Olha aí, ó. Foca nessa dica, essa dica é importante. Tudo é estratégico. Se você vai falar onde você mora, você fala de onde você vem, você